Bom dia, meus alunos, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a respeito do Brasil independente. Vocês estão vendo aí a programação. Temos o Brasil independente, processo de independência do Brasil, as consequências de independência do Brasil, a corte portuguesa, no Brasil, Revolução Pernambucana, contexto português e o Dia do Filho. São itens, São temas bastante, assim, de muita importância para nós brasileiros, Que batalhamos pela essa independência, Também temos a atividade do livro e a atividade no caderno. Primeiro, vamos entender como foi esse processo de independência. A independência do Brasil foi um resultado de longo processo de transformações políticas, E de luta por autonomia na colônia, que nós brasileiros não tínhamos essa autonomia. Quem tinha autonomia na colônia era os portugueses, Que nós éramos dependentes de Portugal. Éramos dependentes de Portugal. Aí vamos ver mais ou menos o que aconteceu. No século XVIII, alguns movimentos de revoltosos, queriam de qualquer forma acabar com esse domínio português, e buscar mais autonomia política. Mas no início do século XIX, alguns acontecimentos na Europa, como o Iluminismo, por exemplo, fez com que acelerasse mais esse processo de independência. Mas, antes de tudo, vamos falar a respeito do bloqueio continental. O que foi que aconteceu, para que houvesse esse bloqueio? Bom, quando o Brasil era colônia de Portugal, a Inglaterra era um dos principais parceiros comerciais dos portugueses, Aí os ingleses forneciam produtos manufaturados e os portugueses as mercadorias, que eram produzidas na colônia, como o açúcar e o algodão. Bom, os dois países tinham entre si um acordo, um tratado de panos e vinhos, que definiam as regras para o comércio de vinho e azeite, os portugueses, e de tecido eram os ingleses. Só que esse comércio de Portugal e Inglaterra não estava trazendo assim, vamos dizer, fragilidade para Napoleão Bonaparte. Ele não estava achando legal esse comércio entre esses dois países. Então, no ano de 1806, ele declarou um bloqueio continental na Europa, justamente para enfraquecer essa economia da Inglaterra. Mas só que D. João VI, na época governante de Portugal, ele não queria de jeito nenhum entrar em atrito nem com Napoleão Bonaparte e nem com a Inglaterra, que a Inglaterra é a responsável pela economia de Portugal, por questões comerciais. Então, foi o que aconteceu. Ele trouxe de Portugal toda a corte para o Brasil. Em torno de 4.500 pessoas, mais ou menos, vieram com D. João VI, que era governante de Portugal. Vieram para cá. Mas essa transferência da corte para o Brasil causou diversas mudanças no cotidiano brasileiro. Fluxo de pessoas e mercadorias aumentaram, Costume dos portugueses foram incorporados pela elite brasileira, no caso, as vestimentas europeias, E D. João VI também autorizou a colônia a comercializar com outros países, acabando com o exclusivo comércio, Tudo isso acarretou uma questão dos colonos perceberem, que já estava mais do que na hora do Brasil se tornar independente de Portugal. Bom, como as guerras napoleônicas estavam se encerrando, aí foi o que aconteceu. Solicitaram lá da corte, os deputados portugueses solicitaram então, a vinda a ida da corte portuguesa para Portugal, certo? A ida da corte portuguesa para Portugal. Eles não queriam de jeito nenhum mais que continuasse aqui, porque a economia portuguesa estava também em queda, certo? Mas só que D. João VI não queria ir de jeito nenhum, porque toda a estrutura da sede portuguesa que ele trouxe na época, estava tudo já organizadinho, tudo consolidado ali no Brasil. Mas não teve jeito. Eles tiveram que voltar para Portugal.
Só que ele deixou aqui o príncipe regente, aqui no Brasil, né? O príncipe regente. Beleza. Bom, no meio a essa confusão, a meio a essa transferência, vai e volta, começou então a existir uma certa incomodação, né, dos brasileiros, inclusive em Pernambuco, né, que houve uma revolução em Pernambuco, né, a corte portuguesa fez com que o Rio de Janeiro exercesse um papel assim importante, né, de todas as cidades brasileiras ele fosse mais importante, né, como se fosse a capital do Brasil. Então, foi o que aconteceu, os impostos começaram por conta dessa corte ter feito isso, né, que esses portugueses terem feito isso, todos os impostos estavam sendo pagos para o Rio de Janeiro, né, porque estavam tendo muito gasto. Então, os pernambucanos começaram, então, a exercer uma certa incomodação. Eles disseram, não, a gente vai ter que fazer um movimento em relação a isso, certo? E houve também, no Nordeste, no século XIX, houve também uma grande queda de exportação do açúcar, né? E que foi gerando uma crise econômica também, né? Uma crise econômica também. E aí algumas cidades começaram a se juntar com Pernambuco, né? Para começarem a fazer esses movimentos de independência do Brasil em relação a Portugal, né? Aí, tudo bem. Só que o príncipe regente que ficou aqui no Brasil, né? Ele também, a corte portuguesa também não queria ele aqui. Só que não teve jeito. Ele disse que ia ficar e acabou, não ia voltar para Portugal, né? Só que o príncipe não tinha intenção nenhuma mesmo de deixar o Brasil. Aí no dia 9 de janeiro de 1822, ele assumiu publicamente o compromisso de ficar no Brasil. Então esse dia ficou conhecido como o dia do fico. Se for para o bem de todo e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Então, esse dia foi no dia 9 de janeiro de 1822, certo? 9 de janeiro de 1822, aonde foi o mesmo ano da independência do Brasil, certo? Vocês estão vendo aí a imagem a pintura, né, de Dom Pedro I. Tem uma aí que fala-se que é uma autêntica, é da pessoa realmente, né? Da pessoa realmente, é a direita, né? Que era Dom Pedro I, né? E o outro a gente já conhece, que é uma pintura, uma figura de um homem que um pintor fez e que foi denominado como Dom Pedro I, certo? Ô, gente, esse é o assunto. Espero que vocês procurem, então, estudem o assunto, peguem o capítulo do módulo de vocês, estudem, porque a gente vai cobrar na avaliação, certo? Um beijo, fiquem com Deus e tchau!